Oi, amados. Vamos começar aqui uma nova jornada agora. Eu ainda vou deixar o tarô como o centro da nossa leitura, como o centro da nossa jornada, porque ele tem me ajudado a entender melhor alguns processos. Dentre eles, a questão é: quando a gente fala de espiritualidade, a gente encontra uma vastidão gigantesca. A gente precisa de alguma forma dar estrutura também, para poder não ficar tudo parecendo que entrega para Deus e tudo se resolve. Mas até que ponto a gente também não tem que agir? O tarô nos mostra justamente esse equilíbrio. Essa vai ser a nossa jornada daqui para frente, do qual eu vou chamar de o tarô do Yin Yang. Com a ajuda da IA eu fiz a ilustração do tarô e coloquei essa capa, porque esse símbolo é um dos mais interessantes ao meu ver, porque ele contém toda a informação necessária para o estudo do tarô, da astrologia e de várias outras simbologias. Tudo está aqui dentro, de forma simbólica. Qual é o meu objetivo nessa jornada? Vamos lá. Os arcanos maiores aqui, eles serão chamados de princípio divino. Cada um deles. O que eu quero dizer com princípio divino? Quando eu falo de princípio divino, eu estou falando sobre a arquitetura da espiritualidade. O que acontece fora do nosso controle. O que acontece fora da nossa ação. Mas que ao mesmo tempo faz parte de nós, faz parte da nossa jornada. Então os arcanos maiores serão o princípio divino, cada um deles. Já os arcanos menores, ocultos em cada arcano maior, como a gente estudou até aqui, eles serão justamente o nosso movimento pessoal. Ou seja, a gente vai unir movimento pessoal, vida pessoal com o princípio divino. A gente vai trazer uma ilustração de como a espiritualidade funciona com a nossa vida. Nessa jornada eu quero trazer uma nova linguagem para quando eu falar do sagrado, para quando eu falar de Deus. Essa linguagem ela é herdada da psicologia analítica de Jung. Então aqui eu quero abordar também um pouco da psicologia. Porém, quando a gente fala de Jung, quando a gente fala dessa psicologia em específico, não é a mesma psicologia que é dada nos cursos aprovados pelo governo. Por quê? A psicologia dada geralmente nesses cursos, na graduação, é uma psicologia mais técnica. É uma psicologia conhecida como freudiana. A psicologia baseada no que Freud trouxe. Não que seja ruim, não que seja errado. Mas a abordagem de Carl Jung é uma abordagem um tanto mais espiritualista, apesar dele não ter se intitulado dessa forma. E justamente por ser um tanto espiritualista, a abordagem que ele traz, ele não é colocado como uma ciência, então não vamos ensinar isso nas faculdades. Mas aqui a gente vai fazer isso. Claro que o meu objetivo não é explorar toda a obra de Jung, que é muito grande, mas eu quero trazer da obra dele algumas nomenclaturas para poder a gente sair um pouco dessa abstração quando a gente fala de Deus. Jung chamava de Self, o organizador da psique humana. A gente pode entender o Self como Deus, porém Jung não chama Self de Deus para poder não cair numa visão religiosa ou metafísica. Ele traz a linguagem do Self justamente porque ele quer explicar uma estrutura que tem uma forma de funcionar. Não é algo simplesmente abstrato que simplesmente nos atinge e a gente precisa aceitar porque assim Deus é. Ele traz uma compreensão de como isso funciona na nossa vida. Então a gente vai chamar o sagrado agora de Self. Quando eu falo de Self, é o nosso organizador de tudo. Junto do Self, nós vamos encontrar um outro nome que é conhecido por aí, porém nem sempre com uma compreensão muito exata, chamado alma.
O que é a alma segundo a visão do Jung, de uma forma onde não necessariamente ele falou exatamente assim, mas pela minha vivência, pela minha jornada, pelos meus estudos, eu vou misturar um pouco do que eu tenho em mim também, do que eu já vivi. Então o self é aquele que organiza tudo, aquele que tudo contém, é aquele que organiza a nossa vida, aquele que nos dirige, aquele que nos dá sentido, enfim. A alma, ela já vai ter um sentido de aquela que simboliza as questões do self. Então a gente pode entender o self como o sol e a alma como a lua. O sol é sempre o mesmo. Todos os dias ele está no céu, às vezes nublado, mas ele ali está. A lua, ela é cíclica. Nova, crescente, cheia, minguante. Nova, crescente, cheia, minguante. Então a gente vai entender a alma dessa forma. Ela nos traz novas informações, novos símbolos, e esses símbolos eles são digeridos na nossa jornada. Quem somos nós segundo a linguagem do Jung? Nós somos o ego. Então, o ego, numa linguagem espiritual solta, é conhecido como o vilão de tudo. Mas, para a linguagem do Jung, da psicologia, o ego é aquele que significa o eu. Então, quando a gente fala, nosso ego quer falar mais alto, seria traduzido como eu quero falar mais alto. Mas a gente coloca como algo externo, como vilão, como algo que vive dentro de nós, mas não somos nós. O ego é essa função nossa que de alguma forma compreende a realidade. Ele organiza a consciência. Tudo que você sabe é o ego que organiza. Então eu vou trazer agora a linguagem do ego, porque assim a gente vai entender como funciona o desenvolvimento psicológico conjunto à espiritualidade. Vai ficar complexo, porém, eu não posso ficar aqui só em abstrações, em dizer que a gente precisa confiar e entregar, que Deus cuida de tudo. Não é meu objetivo aqui, porque as coisas não são tão simples. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está buscando algo que a gente não explica, mas alguns de nós sabem pela fé que é real. Alguns nem dão ideia para isso, porque não é comprovado, não dão ideia. Mas se a gente não une a espiritualidade com a psicologia, a gente de alguma forma quer abstrair questões que precisam ser elaboradas dentro de nós. Um trauma, uma dor, uma vergonha, uma parte nossa que não teve a chance de se realizar na nossa vida. Se a gente não olha para isso, não existe espiritualidade. Existe simplesmente fanatismo, entrega cega, sem necessariamente elaborar o que é necessário. Justamente aqui, a gente entra numa questão que, quando a gente fala, por exemplo, das questões bíblicas, das passagens, a gente tem ali vários princípios que a gente segue. Mas, convenhamos, a Bíblia não ensina a lidar com dinheiro, com relacionamento, com mãe, com pai, com os problemas do dia a dia que a gente enfrenta o tempo todo. Que a gente enfrenta e às vezes a gente fica preso nessas questões por muito tempo. Isso tudo é a psicologia que trata. Então a gente fala sobre confiar, entregar, sobre seguir o caminho que Jesus trouxe, mas se uma pessoa, por exemplo, teve um trauma com os pais na infância, não adianta simplesmente querer seguir esse caminho de entrega sem elaborar o que for necessário. Então, é tudo muito mais complexo do que simplesmente abrir os braços e confiar. A gente tem que fazer a nossa parte também. Então, vamos lá. Sintetizando até aqui. O ego somos nós. Então, quando a gente fala do nosso desenvolvimento espiritual, a gente tem como necessidade o fortalecimento do ego. Traduzido, o fortalecimento do eu, do indivíduo que somos. Esse é o ego. Mas como a gente vai estudar ele de forma psicológica, a gente vai falar ego. Na nossa jornada do tarô, eu chamei o ego de o nosso guerreiro, por exemplo. O nosso guerreiro agora está enfrentando isso, o nosso guerreiro vai passar por isso. Esse é o ego. Então, quando a gente fala que o ego
precisa ser desenvolvido, o ego precisa ser silenciado, durante essa jornada a gente vai entender melhor isso para quem estiver disposto. Uma pessoa que quer se tornar um médico ou um advogado precisa entender questões que a grande maioria não entende, que a grande maioria nem sequer estuda, não tem por que estudar. Mas para uma pessoa que quer seguir um caminho de desenvolvimento espiritual, com as suas responsabilidades, ela também precisa de estrutura. E esse é um dos meus objetivos aqui. Não que eu tenha a resposta para tudo, mas o chamado já está acontecendo. Nada místico, simplesmente eu sinto que, diante de tantos estudos, diante de tanta experiência, claro que levando em conta que eu não sou tão antigo assim, eu tenho muito a compartilhar já. E essa vai ser a nossa jornada daqui para frente. Vamos começar. Mas, como síntese, nós temos o ego, que é o nosso eu, nós encontramos a alma e nós encontramos o self. Então o self vai ser entendido como aquele que em outra linguagem seria o nosso eu superior. O self tudo sabe. Deus tudo sabe, mas vamos chamar de self. Para poder a gente entender, para poder a gente chegar, para poder a gente integrar esse self na nossa vida, a gente vai sendo educado pedagogicamente pela alma. Então, o que seria a alma? Como a gente consegue entender a alma? Ela tem como função a orientação do ego. O que eu quero dizer? A vida, as sincronicidades, os sinais, as conversas, as pessoas que chegam no nosso caminho, os vídeos que a gente assiste, os livros que a gente lê, isso tudo é a alma funcionando para que o ego seja educado. Se você entra num trabalho e ali tem 5 pessoas, essas 5 pessoas te afetarão de forma diferente. O que isso está ensinando a respeito de você mesmo? Isso tudo é trabalho da alma. Então o ego vai sendo relativizado e fortalecido junto da alma, enquanto o self orienta. Então a alma, traduzido como a lua, todos os meses nos traz novidades, essas novidades crescem, algumas coisas se vão, a vida vai se mostrando cíclica enquanto a gente aprende. Se você olha para o seu eu de 1 ano atrás, muita coisa aconteceu, muitas luas você já viveu, muitas camadas da alma você já integrou no seu ego. Tudo isso enquanto o self orienta, porque o nosso objetivo é fazer uma conexão ego-self. Enquanto isso, a alma vai intermediando o nosso caminho. E a alma, ela se comunica com o ego, ela se comunica com a gente de forma simbólica. E é isso que eu venho tentando trazer aqui aos poucos, porque é muito grande e complexo, mas dá para poder entender. Então, quando você sonha, por exemplo, ali é um monte de símbolo. Por mais louco que seja o sonho, ali é a informação da alma. Quando você encontra com uma pessoa no seu trabalho, ali também existe símbolo e informação da alma. Porém, isso quebra a nossa lógica linear e torna a vida completamente mais complexa. E quando a gente começa a desenvolver linguagem simbólica, esses encontros, esses sonhos, eles deixam de ser apenas acasos. Essa é a função da alma. A gente vai aprendendo a crescer junto da alma. Então a psicologia do Jung fala que a gente precisa aceitar a orientação da alma, aceitar onde a vida nos leva, integrar o que a alma nos traz, porque o nosso objetivo é manter o alinhamento com o self. Durante a nossa jornada a gente vai entender melhor como isso funciona. Não dá para poder explicar tudo isso num vídeo só. É isso. Vamos começar então a nossa jornada daqui para frente. O que vai acontecer, o que exatamente eu vou trazer, eu não sei. Eu sei que os arcanos serão estudados, mas as ramificações de cada arcano, elas serão variáveis. E justamente a partir desse primeiro passo é que eu vou conseguir ir me organizando à medida que eu vivo, que o tempo passa e que os vídeos são
de alguma forma sendo gravados.